você estiver assistindo esse vídeo no horário que ele é lançado, ou seja, às 6 horas da manhã, talvez seja bom você ficar sabendo que, enquanto você dormia, lá no Oriente Médio, o país que levou aquelas bombas dos Estados Unidos, ele disse que ia contra-atacar. E ele fez isso. Ele fez justamente jogando os mísseis deles em áreas residenciais do outro país, aquele que os bolsonaristas adoram. O país que levou as bombas na cabeça jogadas pelos Estados Unidos disse que ia contra-atacar. E de fato eles fizeram isso. Como? Eles jogaram alguma coisa lá em Nova York, simularam um novo 11 de setembro e tal? Não, pelo menos não por enquanto. Eles jogaram mísseis em zonas residenciais daquele país que é adorado pelos bolsonaristas. Aliás, bolsonaristas adoram aquele país e a gente não sabe exatamente por quê, considerando que não se trata de um país cristão. Eles dão diversos argumentos para isso, mas a gente, no fundo, vai acabar achando que o motivo, na verdade, nem é o que os evangélicos dizem, e sim outras coisas um pouco mais subterrâneas. Mas não importa, porque esse não é o assunto no momento. Iran fired dozens of ballistic missiles at residential areas of Tel Aviv, hitting this apartment building, causing significant damage, although few injuries. There's no red line that they have not crossed. And the last one, and the most dangerous one, was happened only last night. O pessoal do país que levou as bombas dos Estados Unidos, eles disseram o seguinte, que qualquer cidadão dos Estados Unidos agora passa a ser um alvo legítimo, porque a política deles agora vai ser revanche. E eles estão pretendendo levar isso a sério. Na ONU, o representante desse país disse, com todas as letras, que o país dele tem direito a se defender e que não vai abrir mão desse direito. Perceba, certamente, se as coisas estão, digamos, meio calmas até agora, porque, 24 horas, um pouco mais do que isso, depois daquelas bombas anti-bunkers lançadas, não houve nenhuma grande retaliação por parte do país que foi alvo. Pois é, por enquanto. Agora, claro, se você estiver achando que a retaliação vai vir através de aviões, bombas sendo lançadas em Nova York e coisas dessa natureza, eu particularmente acho pouco provável que isso aconteça. Eu acho até mais provável o aparecimento de uns novos Bin Laden. Porque, certamente, pessoas dispostas a fazer esse serviço, há, e há muitas. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. E como a gente sabe, do mesmo jeito que você não consegue impedir que seres pequenos entrem na tua casa, seja uma aranha, seja uma barata, seja qualquer coisa, você também não consegue impedir que pessoas com a determinação de acabar com o inimigo se infiltrem no sistema do país, se passem por pessoas daquele país, se passem por pessoas que convivem normalmente naquele país. Você pode apostar que tem muitas células dormentes nos Estados Unidos esperando a hora de acordar. E me parece que essa hora chegou. Muitas são as teorias dos motivos ocultos dos Estados Unidos terem feito o que eles fizeram. Alguns falam que, na verdade, a intenção era atacar a China. Por quê? Porque se o Irã fecha o Estreito de Hormuz, como de fato já está dito que fecharão, o maior prejudicado possivelmente será a China, que depende brutalmente do petróleo que passa por ali. Claro, independente disso, todos nós vamos pagar o preço do aumento do petróleo. Ou seja, a sacanagem que os Estados Unidos faz com o mundo repercute rapidinho. O fato é que a China e a Rússia, eles já condenaram a ação dos Estados Unidos. E imaginar que eles simplesmente vão deixar os Estados Unidos fazerem o que eles querem, eu acho que é um pouco de ingenuidade. Eu não acho, por outro lado, pelo menos não nesse momento, que eles farão alguma guerra direta. Não creio que isso aconteça. Diretamente não. Mas eles certamente vão dar uma ajudinha para o Irã, para que o Irã tome as providências que ele acha que devem ser tomadas. Você veja como as coisas funcionam. Por que o Trump, aliás, por que os Estados Unidos, que sempre criticou um monte a Coreia do Norte, nunca saiu das críticas? Na minha opinião, o motivo é bem simples. Porque os Estados Unidos sabem do poderio nuclear da Coreia do Norte. Ou seja, eles não vão se meter ali. Os Estados Unidos têm um histórico de se meter com quem é menor do que eles. Eles sabem que, eventualmente, os países com os quais eles se metem são países que não conseguem revidar a altura. Mas o erro dos Estados Unidos é ficar achando que, do mesmo jeito que eles fazem, por exemplo, um grande ataque aéreo, a revanche vai vir do mesmo jeito. Tente se lembrar que na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão já se considerava
tendo perdido a guerra, ele lançou mão muito dos kamikaze, porque ele dizia para os soldados que topassem entrar nos aviões e se atirar eles mesmos contra os alvos, grandes navios, etc., eles diziam o seguinte, que vocês vão estar morrendo pela pátria, vocês vão estar indo direto para o céu, ou o equivalente ao céu que eles acreditavam, e vão fazer isso como heróis. Lá no Oriente Médio, a coisa é muito parecida. Existe até um nome para isso que nós aqui no Ocidente estamos acostumados a usar. Começa com terror, e depois vem o ismo. E não dá pra gente juntar essas duas partezinhas, porque senão a plataforma não gosta. O ex-ministro Celso Amorim, que foi escolhido por algumas vezes o melhor chanceler do mundo, quando ele era chanceler do Lula, ele falou o que todos nós achamos, que os Estados Unidos agem ao arrepio da lei, que os Estados Unidos não tá nem aí para ninguém. É um erro, é triste, é um abandono dos fóruns multilaterais. Até mesmo os Estados Unidos no Iraque, ele primeiro levou ao Conselho de Segurança. Aí, como não conseguiu, agiu unilateralmente, é condenável. Mas agora não, nem sequer houve a tentativa de obter a autorização do Conselho de Segurança para essas ações. Pois é, chanceler. Outra ordem, acabou a ordem mundial. Isso Acabou a ordem mundial. Acabou na área do comércio, acabou na área da paz e segurança, e a gente tem que se adaptar a essa realidade. Não será fácil. Isso mostra que o Conselho de Segurança é inócuo. Está sendo, infelizmente, porque o Conselho de Segurança é o que, na realidade, os membros, seus membros permanentes, que a gente tudo, os outros estão ali um pouco de enfeite, ou para fazer uma declaração ou outra, é inócuo. Não são poucas pessoas que acham que os Estados Unidos deve ser punido. Eu também acho. Não existe linha vermelha que os Estados Unidos não tenha cruzado. E agora ele vai pagar o preço. O problema é, a merda de tudo isso é que o planeta inteiro vai pagar o preço. Países como o Brasil, que não gostam de entrar em guerra, vão pagar o preço também. As coisas vão começar a ficar muito mais caras e isso vai ser um problema. Seria até menos pior se a gente tivesse uma população massivamente esclarecida. Mas não é o caso. Infelizmente, metade da nossa população, ou pelo menos perto disso, porque é metade dos nossos eleitores, eles realmente acham que os Estados Unidos está certo. Aliás, eles pagam um pau para os Estados Unidos e qualquer coisa que os Estados Unidos faça, eles vão concordar. Especialmente se esse representante dos Estados Unidos for o Donald Trump. E por quê? Porque o bolsonarismo fez lavagem cerebral. E significa o quê? Que essas pessoas também acham que o Trump está tão certo quanto o Bolsonaro, ou seja, 100% das vezes. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro e podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.